Sejam todos muito bem-vindos ao 52º programa O Espiritismo Esclarece, e 32º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje, contaremos com a participação de nossa querida amiga Patrícia Ferreira, estudante de ESD do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do administrador infiel. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Patrícia Ferreira, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa de hoje, querida amiga Patrícia. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la para, juntamente com nossos internautas, acompanharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem, nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Gratidão. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do administrador infiel, que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13. Temos a parábola narrada em um pequeno vídeo e vamos colocar em tela para que nossos internautas acompanhem conosco. São cerca de 3 minutos e meio e também é um belo ensinamento, mas que demanda uma certa análise para que possamos efetivamente compreendê-lo. Logo após, passaremos a nossa convidada para as suas saudações e primeiros comentários. Então, bom, temos em tela, vamos assistir, pessoal. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele.
O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro, ele perguntou: e você quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Conclusão: assim como o administrador infiel percebeu que os bens materiais podem proporcionar benefícios às pessoas que desejamos como amigas, também nós devemos fazer uso dos bens que dispomos para ajudar o próximo, não por interesse, como fez o administrador, mas de boa vontade, como prova de amor e fé. Confira em Tiago, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viverem, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Bom, que belo ensinamento, aparentemente um tanto complicado, mas aqui nessa versão que apresentamos, já até fica um pouco subentendido a lição que é trazida. Eu quero agora passar a nossa convidada para as suas primeiras impressões e é com você, Patrícia, então fique à vontade. Boa noite, internautas. Boa noite, Erivelton. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre as parábolas de Jesus, mais especificamente hoje sobre essa parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel. Essa parábola, ela, quando a gente olha ela assim à primeira vista, ela parece bastante confusa, porque a gente ouvindo essa parábola, sem entender ela, né, o sentido dela, a gente parece que Jesus parece estar gostando, né, das pessoas cometerem erros, né, como diz ali na parábola, quando ele fala em granjear amigos, né, através da iniquidade. Mas aí essa questão da iniquidade na parábola, ela se refere eu entendo que se refere ao dinheiro, né, porque o dinheiro visto, né, de uma forma geral como algo iníquo, algo pelo qual muitos de nós cometemos erros e não administrá-lo corretamente, em usar esse dinheiro de forma errada, em somente nosso proveito próprio, de forma orgulhosa e egoísta, sem usar em proveito no nosso próximo, e também não administrá-lo corretamente, não só em relação ao dinheiro, mas em relação aos outros bens nossos que não são materiais, né? Nós temos os dons espirituais, temos os bens materiais, então é administrar os talentos que Deus nos deu nesse sentido, né, que Jesus nos fala na parábola, é engranjear amigos, né? Através da iniquidade seria a pessoa se utilizar daquele dinheiro, se até um certo tempo ela se utilizou daquele dinheiro de forma incorreta, ela não administrou bem os bens que lhes foram dados, ela se arrepender dessas atitudes erradas e utilizar esse dinheiro para fazer o bem para o próximo, para ajudar aquele que sofre, que passa por alguma dificuldade. E dessa forma, ela vai provavelmente granjear amigos, porque essas pessoas
lhes serão gratas por essas atitudes, né? Só que na parábola, o administrador infiel da parábola, no caso, foi tirado dele a administração por ele ter sido imprudente, por ter administrado incorretamente, né? Neste caso, esse mordomo infiel foi aquele que malbaratou os valores, os talentos que Deus deu, e ele dessa forma não granjeava amigos. Então, quando esses dons, essa administração lhe foi tirada, ele teve uma ideia, mas pensando em ter um lugar para ficar depois. Então, ele teve uma segunda intenção em ter diminuído a dívida, né, de pessoas, né, e depois Deus ficou feliz com a atitude dele, porque ele fez o bem para alguém, né? Mas nós devemos fazer o bem desinteressados, ao contrário do que ele fez. Ele fez depois o bem, mas ele fez porque ele tinha uma outra intenção, né, de depois ele ter alguém que lhe ajudasse, né? Como acontece, um exemplo é o caso de Zaqueu, em relação a granjear amigos, em relação ao uso do dinheiro. Zaqueu, o trabalho dele, ele depois que ele se arrependeu, né, do que causava o trabalho dele aos outros, e quando ele subiu, estava lá em cima da árvore, Jesus disse para ele descer, que ele se hospedaria na casa dele. Ele disse que ele dava tanto, não lembro a quantidade agora, daria tanto dos seus bens, tanto em dinheiro, tantas vezes mais para ajudar o seu próximo. Então, dessa forma, através desse dinheiro, que era até então iníquo, ele estaria granjeando amigos. Outro exemplo é o caso da parábola do rico e do Lázaro. No rico e o Lázaro, na terra, o rico, ele se utilizou de todos os bens materiais e não ajudou, no caso, o Lázaro, que necessitava. Mas aí, chegando lá no plano espiritual, o que pesou mais, nem aquela história que tem do saco de moedas, o que vai pesar mais no plano espiritual, vai ser o saco menor, porque na Terra, esse saco, ele teve mais valores morais e espirituais, e o saco cheio não teve esses valores morais e espirituais, e esse saco que era cheio, no plano espiritual vai pesar menos. Por isso, até no plano espiritual, quando a pessoa chega na espiritualidade, ela já vai ter granjeado também amigos, pessoas que vão lhes ajudar. Do outro lado, no plano espiritual, quando ela chega lá, por ela ter ajudado pessoas na Terra, né? Passo a palavra para o Arivelto. Perfeito, bem interessante, Patrícia. Eu quero voltar aqui o próprio vídeo, a própria parábola, porque é interessante a gente olhar o contexto histórico mesmo, né? Por que motivo Jesus teria contado aquela parábola? Aqui, quando a gente vê a representação do vídeo, não mostra exatamente o que motivou, né? E o que teria motivado foi justamente que Jesus teria iniciado uma certa discussão entre os discípulos, e aí quando ele questionara por que eles estavam discutindo, por que estavam tão irritados assim uns com os outros, e trouxeram a ele justamente a situação do debate, justamente o juízo que estavam fazendo a respeito dos cobradores de impostos, em si, dos infiéis, daquelas pessoas que, ao executar o trabalho, os seus senhores, acabavam muitas vezes ou até cobrando um pouco mais, né, em demasia, para ficar com algo para si, ou então favoreciam e acabavam com os senhores. Então, tratavam mais sobre uma questão de conduta, uma regra de conduta, ser fiel àquele trabalho. E é o que leva Jesus a contar essa parábola, porque ele vai trazer justamente
esse exemplo do administrador infiel, né, que é alguém que chega aos ouvidos do Senhor, que ele estaria desperdiçando os bens, que ele estaria cobrando incorretamente as dívidas, e aí, claro, obviamente, como é dito ali na parábola, o Senhor chama aquele trabalhador, aquele administrador que está ali cuidando dos seus bens, de cobrar as suas dívidas, e ele coloca: olha, eu soube que você está administrando mal, então acho que é hora de tomar o caminho da rua. Que o gestor de uma empresa faria, né? Ele chamaria aquele seu gerente, digamos, olhando aos moldes de hoje, e diria: olha, as reclamações estão muitas, isso chegou aos meus ouvidos, que não está gerenciando bem a empresa. Então a porta está aberta. E aí ele resolve, claro que aí por interesse, porque ele diz assim: poxa, o que eu vou fazer se eu perder esse emprego? Eu tenho que pelo menos tentar conseguir alguma vantagem, algo seguro, porque eu perdi esse emprego, eu não tenho onde dormir, não vou ter onde ficar, não vou ter onde comer, e aí que ele resolve fazer isso, claro que movido por próprio, como tu já comentaste aí, e a parábola deixa muito bem claro, ele pensa: eu preciso de alguns amigos para poder me garantir, afinal eu não vou ter, eu indo para a rua eu não vou ter onde ficar. Então o que ele faz? Ele justamente chama aquelas duas pessoas que estão em dívida com o seu patrão e propõe: bom, quanto é que você deve? Eu devo 100 barris de óleo. Ok, então coloca 50. O outro: quanto você deve? Eu devo 1000 cargas de trigo. Bom, então põe lá 500, põe metade, e põe 800, coisas assim. Então é bem interessante, porque e aí Jesus vai trazer justamente essa explicação no final, que é justamente a visão que Deus tem de cada um de nós. Ele não está preocupado com o mal que fazemos, mas sim com o bem que fazemos, né? E nós somos julgados verdadeiramente pelo bem que deixamos de fazer. Neste caso ali, porque quando ele explica, após ele terminar de contar essa parábola, que ele vai questionar os discípulos sobre o entendimento, que fica aquela celeuma: como é que Deus pode ter ficado feliz ainda com ele se ele fez algo por interesse próprio? Ele não estava interessado em fazer o bem, na verdade, para o outro. E, na verdade, ele acabou roubando o seu senhor, porque o que acontece? O outro que devia 100 barris de ouro, ele baixou a dívida para 50, o cara só vai pagar 50, tá bom, né? Então, o dono do estabelecimento, lá o patrão, ficou no prejuízo. Mas não, ao contrário, Jesus coloca justamente que, ao fazer isso, ele fez por conta, saiu para a lida e ele achou um meio: poxa, olha, eu vou ter que, porque aquele que fica só a bel prazer, e Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, verdadeiramente não planta nada. E nós podemos plantar nessa existência é plantar relacionamentos, amizades. Nós estamos aqui para isso. O propósito da nossa existência nesse mundo é realmente corrigir as nossas faltas. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos disso, né? É justamente essa bênção da reencarnação, para que nós possamos corrigir os anteriores e aprender novas situações, ter novos aprendizados, mas angariar novos amigos, relações, porque quando nós criamos relações, estabelecemos relações, nós também estabelecemos novas possibilidades de trabalho, de futuro, de crescimento, parcerias. Então, Jesus está trazendo justamente esse propósito de nós, né? Estamos aqui, e mesmo que façamos coisas erradas, mas se conseguimos estabelecer bastante relações, temos como, inclusive, ter pessoas que nos auxiliem a nos corrigir.
Então, veja como é importante, como é profunda essa parábola, que realmente acaba gerando um certo entendimento, porque dependendo do ângulo de vista, tu vai olhar a conduta da pessoa, no sentido de que alguém devia 100 barris de óleo, e tu deliberadamente diz assim, não, paga só 50. Pô, mas alguém vai ficar no prejuízo, 50 ficarem em haver. Claro que aquela pessoa que vai pagar só os 100, fica feliz da vida. Só que este Senhor da parábola é Deus. E Deus ele não quer que paguemos com juros. Quando comecei lá, que é a questão do contexto histórico, muitas vezes os cobradores ali, que cobravam dívida, eles por si colocavam um juro em cima e acabavam ficando para si aquele juro. Então, quando ele resolve baixar a dívida de 100 para 50, naquele 100 tivesse até embutido aquele juro que fica para o cobrador, né, para o administrador. E ele não repassaria para o mestre dele, para o senhor dele. E no caso, Deus não está interessado em nos cobrar juros. Ele simplesmente quer que paguemos aquilo que devemos. Só que se houvesse um intermediário entre Deus, entre ele, para fazer essa negociação, e no caso Jesus, o que Jesus vai nos dizer? Olha, estabelece relações com outros e paga o que tu pode. E é justamente o que ele fez ali. Pô, por que eu vou te exigir 100 barris se de repente tu vai ter dificuldade de pagar os 100 barris? Paga 50. Com isso, você vai ser meu amigo. Como Deus não está interessado em ter a mais, ele simplesmente vai satisfazer 50, talvez até em se tratando de Deus não precisa nem dos 50 barris, mas ele simplesmente vai se agradar mais da minha força de vontade e da minha resolução, a minha tomada de administrar a minha vontade no sentido de que, olha, tudo bem, deixa que eu me viro com o meu senhor, paga 50. Com isso eu consegui mais amigos. E se o meu senhor me perdoar, ok, eu estou garantido o meu serviço. Se ele me mandar embora, você pagou 50 e eu ganhei um amigo, eu posso ficar hospedado na sua casa. Então é importante a gente ver justamente a profundidade do ensinamento que traz ali, né? Que é o mais importante de tudo é estarmos ativamente neste mundo, estarmos criando relações, e porque essas relações serão garantias para até nos apoiar quando necessitarmos. Mesmo que estejamos, como ali no caso, com uma ideia de beneficiar a si mesmo, quando vamos para nos beneficiar delas. Ainda que façamos isso, movido por esse interesse, aquela pessoa que está sendo beneficiada, estará vendo essa proposta como um interesse. Ele vai aceitar de bom grado, porque, olha, para ele foi muito bom, tudo bem, e o que te custa de estender a mão, né? Isso, na verdade, ele vai até te dar uma lição de humildade, uma lição de simplicidade. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Eu volto para ti para mais considerações tuas. Muito interessante esse que tu disseste. É bem isso mesmo. Mas, falando também sobre essa parte da parábola de granjear amigos, ela quer dizer que nós devemos lançar mão dos nossos bens acumulados para ajudar outras pessoas. Dessa forma, nós vamos estar adquirindo amizades, conquistando amizades, e Deus fica feliz com essas nossas atitudes. Essa parábola, ela nos faz lembrar dos nossos procedimentos, das nossas atitudes em relação a Deus, né? Porque ela fala de fidelidade. Ela tem ali uma questão que ela fala daqueles que são da luz, né? Que eu entendo, e aquele que é o mordomo infiel,
porque mesmo ele sendo mordomo infiel, ele conseguiu fazer algo de bom, mesmo tendo outro interesse. Ele conseguiu ajudar alguém, e fala que muitas vezes, eu entendi que muitas vezes uma pessoa que tá na luz, que é para estar na luz, né, que é para estar estudando, aprendendo, e deveria colocar em prática esses ensinamentos, muitas vezes essa pessoa não consegue ajudar, né? Então ela fala também sobre isso, que o muito, no caso ali da parábola, o muito representa o fruto da justiça, e o pouco é o fruto da injustiça, né? E também tem uma questão que, quando nós estamos lá no plano espiritual, na reticidade, onde é feito o nosso planejamento reencarnatório, e nós tomamos consciência do que estamos ou deixamos de fazer na Terra enquanto encarnados, nós nos arrependemos e temos lá no plano espiritual as melhores intenções de melhorar, de chegar na Terra e, e evoluir, de cumprir a missão, né, de nos fazer dos nossos débitos passados. Mas aí, quando nós chegamos no plano espiritual, no plano material, no nosso envoltório carnal, ele é bastante denso, é denso demais. Então, o espírito, muitas vezes, ele não consegue se aperceber do mundo exterior e superar as influências negativas que o mundo exterior ele exerce sobre nós, né? Então, ele acaba, na atual encarnação dele, se desviando do seu propósito, né? O seu propósito, a sua missão de fazer o bem. Lá no plano espiritual, ele vem com essa missão de fazer o bem, de se desfazer dos seus vícios, de se retratar com aquele a quem ele feriu em vida passada, enfim, né, o que nós já sabemos em relação à reencarnação, motivo pelo qual nós viemos à Terra, né, reencarnamos, né, para cumprir a nossa missão espiritual, moral, que nos foi dada. Também utilizarmos corretamente os recursos morais e espirituais que nos foram dados. Passo a palavra para a Isabel. É bem isso, Patrícia, que tu disseste, né? Porque o cerne da parábola mesmo é aquele questionamento, né? Estamos nos utilizando corretamente daquilo que recebemos do plano espiritual? Estamos cumprindo corretamente nossa proposta do planejamento reencarnatório? Tu falasse aí planejamento reencarnatório, né? É importante sempre lembrarmos aos nossos internautas essa questão de que todos nós, quando adentramos a vida, para que fizéssemos isso, foi necessário traçarmos, e aí não fizemos isso sozinhos, mas com o apoio dos nossos benfeitores espirituais, né, um planejamento de boa utilização do nosso tempo, de todos os recursos que não são nossos, que são nos dados por empréstimos por Deus, para que administremos a terra e com isso consigamos crescer. E aí, quando chegamos aqui, entramos na encarnação, devemos administrar esses bens que por nós, já dito aqui, emprestado por Deus, para que possamos com isso crescer e auxiliar no crescimento daqueles que estão entre nós, né, que estão no nosso entorno. E aqui é justamente ser um administrador. Então, claro, nós vamos muitas vezes até fazer bem ao trem, porém movido por algum interesse, como um administrador ali, que se garantir, né? Então, quantas são as vezes que muitas vezes a motivação que nos leva a fazer o bem, em verdade, é um interesse de uma retribuição. Entretanto, como já havia dito anteriormente, aos olhos de Deus, o importante é que façamos o bem. Ainda que movido por um interesse, estaremos fazendo um bem para alguém que necessita.
naquele caso lá da parábola, os dois devedores ali, eles necessitavam. Aquele que pediu o trigo e que estava devendo o trigo emprestado ali, ele não tinha condições, obviamente, de pagar tudo de uma vez só. Mas, com certeza, ele pediu o empréstimo do trigo justamente porque necessitava para o seu negócio. Talvez ele fosse um negociador que precisava se abastecer para vender justamente para a sua subsistência, de sua família, né? Como um negociante. Você tem um armazém, um bar, você precisa comprar a mercadoria para revender. Poderá haver uma situação que o teu credor chegue para lhe e você diz, olha, eu não tenho como pagar tudo, mas eu vou te pagar em partes. De repente, aquela pessoa que foi mandada pelo teu credor pode amenizar a tua dívida. Então, essa situação que é trazida ali é bem interessante porque fala realmente da nossa vida e dos nossos compromissos. O mais importante é que realmente façamos jus ao que nos comprometemos, né? E certamente será difícil cumprirmos de uma forma exemplar esse planejamento reencarnatório que fizemos. Poucos de nós verdadeiramente conseguimos cumprir a risca do planejamento que fizemos, até mesmo porque nós não lembramos, né? Que bom! Imagina se nós lembrássemos todo o planejamento que fizemos, possivelmente com o nível de egoísmo que ainda paira ainda em nossa humanidade, talvez todos os nossos atos fossem motivados no sentido de querer ganhar algo em troca. Então, eu vou fazer bem porque eu estou devendo, então eu tenho que fazer bem. Eu nunca farei o bem naturalmente. Um exemplo, claro que na parábola ela traz um pequeno exemplo ali, né? Alguém que também condicionado, né? Eu estou fazendo bem porque eu tenho interesse. Mas aquilo ali é uma situação. Agora tu imagina se todas as situações de nossas vidas nós nos motivarmos por querer algo em troca, porque isso vai ser bom para saldar nossa dívida de encarnações passadas, os nossos débitos. Então seria simplesmente a motivação, o egoísmo. Bom, olha, eu estou movido pelo interesse, pelo egoísmo, então eu vou pegar e só quero o meu bem, então eu vou estar sempre fazendo o bem para os outros porque eu quero o meu bem. Não seria natural, nós não agiríamos com naturalidade. O importante é isso, ele traz ali, é como abrir uma pequena janela no comportamento humano para examinar uma situação. Não é sempre assim, nem sempre nós fazemos o bem com interesse. A grande maioria das vezes, acredito já, em nosso estágio atualmente, né, pelo menos alguns de nós, não vou dizer a humanidade em si, mas já estamos conseguindo fazer o bem desinteressadamente. E temos pequenos muitas vezes de egoísmo ali, de interesse, que vai nos motivar uma ação. Então eu vejo bem o valor deste ensinamento e que bom que se nós conseguirmos manter essa consciência de criarmos relações, criarmos relacionamentos, expandirmos as raízes, né? Somos como pequenas árvores plantadas que precisamos expandir as raízes para beneficiar a própria terra, porque as raízes de uma planta também, quando elas se desenvolvem, elas estão beneficiando a terra, porque elas estão perfurando a terra, que vão criar canais de água, vai poder correr, se filtrar melhor na terra. Então, esse é o propósito da nossa encarnação, é verdadeiramente chegar aqui, estabelecer relações, crescer e fazer o bem. Como é que tu vê isso? O que tu queres mais trazer sobre esta excelente parábola? O exemplo passado é muito interessante, porque tanto nessa questão do dinheiro, em todas as nossas questões morais, espirituais, materiais, né?
as nossas ações elas têm que ser movidas pela fé, acompanhada as nossas atitudes, né? Elas têm que ser através da fé, as nossas ações, que é como se fossem vidas mortas. Então, do esquecimento do passado, se a gente reencarna lembrando de tudo, as nossas atitudes quase sempre vão ter uma segunda intenção. Eu estou querendo algo em troca, ou porque eu estou querendo saldar uma dívida, então ali não vai ter, eu creio que não vai ter uma ação, um sentimento sincero, né, uma atitude verdadeira por parte da pessoa, às vezes até mesmo de reforma íntima. Ela tem que se modificar internamente. Não adianta ela simplesmente querer ter aquelas atitudes se ela não se modificou internamente, apenas pensando em saldar uma dívida, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o esquecimento do passado é uma misericórdia de Deus em relação a nós, até porque aqueles que, por exemplo, cometem crime, não saberiam viver carregando essa realidade, né, na sua vida, ou tendo um familiar na família que ele fez algo de errado com aquele familiar ali, que assassinou, enfim, né, aí, que foi injusto em relação até ao uso do dinheiro, né, poderia ter ajudado e não ajudou em algum momento. Então a pessoa viver com toda essa realidade, na vida presente, às vezes a nossa realidade, para alguns, já é uma realidade difícil, então conviver com o passado se torna mais difícil ainda, mais complicado para a pessoa, né? Carregar essa bagagem de vidas passadas. E já com esquecimento da vida passada, ela vai poder provar para ela mesma que ela conseguiu melhorar, que ela conseguiu cumprir essa missão que lhe foi confiada no plano espiritual e que ela mesma fez questão de cumprir lá no plano espiritual. É bem interessante, né? A gente vê assim, tem aquelas pessoas que vivem querendo saber o que foi no passado. O que será que eu fiz no passado? Tem uma sobrinha, por exemplo, que esses tempos perguntou, né? Tu conhece alguém que faz regressão hipnótica para saber queria saber o que eu fui no passado? Eu ainda comentei para ela assim, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Certamente tu és hoje melhor do que tu foi no passado. Mas a pessoa tem aquela curiosidade de querer saber, né? E nem todo mundo foi rei ou rainha, e se foi rei ou rainha por aí, talvez não tenha sido dos melhores, né? Porque sair de rei ou rainha para plebeu nesta encarnação é porque tu não foi um bom rei, tu foi expulso da monarquia, então quer dizer, volta a ser escravo de novo. Mas bom, que bom que a gente tem esta bênção do esquecimento. Porque, como tu disse, os nossos atos deixam de ser condicionados. E a gente pode aí cumprir esse papel que é o cerne da lição, né? De estabelecer relacionamento. E é importante não ter medo de estabelecer relações. Claro que, principalmente nos dias de hoje, com as barbaridades que a gente atrás, quando se conhece alguém, mas não deixar de conhecer pessoas, não deixar de estabelecer relacionamentos profissionais, pessoais, porque de repente a pessoa pode me enganar, porque de repente não é uma boa pessoa, mas nós só crescemos com experiências, são as experiências que nos fazem crescer, experiências boas e experiências ruins. Nunca vai acontecer, não há como acontecer na nossa vida de nós só termos experiências boas, porque nós precisamos de experiências ruins ainda neste nosso nível existencial ainda. Muitas vezes o quebrar a cara faz bem, sabe? E é importante isso. Eu vejo muitas pessoas que muitas vezes acabam se restringindo, se isolam do mundo, de grupos, porque aquelas pessoas pensam de tal maneira, eu não vou chegar nem perto. Mas nós vamos crescer convivendo com as diferenças. Isso é importante que a gente tenha sempre esta visão, né? Porque é muito confortável, Patrícia, a gente pegar e conviver
no meio de pessoas semelhantes, né? Que pensam como nós, que falam das mesmas coisas, que têm os mesmos gostos. E aí nós criamos aquele grupo, aquela zona de conforto, como a gente chama da psicologia, né? Aquela nossa zona de conforto, que são os amigos que partilham do mesmo pensamento, os mesmos livros, mas o mundo não se restringe só a isso. Eu não posso me dar o luxo de querer só conversar com pessoas que pensam como eu penso, porque senão eu vou acabar muitas vezes deixando de viver isso, deixando de adquirir vivência, porque eu acabo simplesmente me restringindo, me resguardando, né? Então, eu acho que é importante isso, ainda que movido por interesse, como eu já havia comentado. Poxa, por exemplo, você almeja uma vaga numa determinada empresa. Então, por exemplo, você que se graduou como professora, você quer, de repente, gostaria de lecionar numa determinada escola. Então, aí você conhece a sua rede social, você vê que tem ali no Facebook, cobre alguém passando lá por pessoas, por pessoas, acabam vendo que uma trabalha numa escola, poxa, tem interesse. O que você vai fazer? Você vai estar em contato com essa pessoa. Ah, mas não faz nem parte das tuas relações aí. Não tem problema. Manda um convite, conversa, dali vai. O que lhe motivou? O interesse. Só que daqui a pouco você vai perguntar do serviço dessa pessoa, ela vai perguntar de você. Aí daqui a pouco, no meio do bate-papo, você vai perguntar, poxa, olha, eu tenho formação em tal lugar, assim, assado, em tal conhecimento. Será que vocês não estariam precisando para mais? Aí a pessoa vai dizer, olha, manda o currículo ali, vou te dar o endereço. Mas foi uma relação que se iniciou por um interesse, mas acaba sendo benéfico também, porque você tem experiência e tem conhecimento em uma determinada área que vai somar aqueles profissionais que estão naquela escola. E essa relação que você criou também pode ser que se torne uma relação muito boa em futuro ainda, né? Aquela amizade que você fez ali, que mesmo movida inicialmente por um interesse, acaba sendo muito bom, muito próspera. Essa pessoa pode, de repente, acabar, vamos dizer ali, vamos extrapolar assim para o limite da imaginação. Imagina que, de repente, futuramente, essa pessoa reconheça em ti também, ao longo dessa amizade, um excelente profissional e ela tenha condições de abrir a escola. E aí te convida, porque ela estabeleceu uma relação de amizade sólida com você, de confiança e reconhece teu valor profissional. Então acaba lhe convidando para aquele empreendimento dela. Então veja, tudo começou por um interesse de sua parte, que queria trabalhar numa escola diferente, viu que alguém trabalhava naquela escola e estabeleceu um contato. Mas quantas coisas boas surgiram a partir dali, né? Então é importante que a gente entenda essa dinâmica da vida. Nem toda motivação por interesse é ruim. Muitas vezes elas vão resultar em coisas excelentes, em bem para muitas outras pessoas. Então a gente não pode se restringir, e por isso que aos olhos de esta ação ali do administrador foi muito boa, foi positiva, porque demonstrou maturidade. Aquele administrador conseguiu sair debaixo da asa do seu senhor, né? E foi fazer pela vida, foi lá, sabe, buscar a solução. Afinal, ele não podia ficar embaixo da asa do seu senhor a vida toda. De repente, se um dia o senhor faltasse ali e chegasse os herdeiros e demitisse ele, e ele não tivesse relação nenhuma que pudesse ampará-lo, então, nesse caso, ele se preveniu. Olha, tudo bem, meu senhor vai me mandar embora, eu vou me prevenir. Não fez nada incorreto. Talvez pelo julgamento de um ou de outro tenha sido incorreto, porque ele diminuiu a dívida, porque ele deixou o senhor em prejuízo, mas em compensação ele saiu para o mundo. Ele passou a caminhar sozinho e saiu da dependência só da bondade do senhor. E era o que o senhor esperava. Nesse caso, o senhor ali representa Deus, ele espera de cada um de nós isso, um pouco de autossuficiência. Nós precisamos ser um pouco autossuficientes,
Vamos sempre, claro, necessitar da divindade, da presença de Deus em nossas vidas, mas temos que nos mexer, temos que fazer pela vida, é o que Ele espera. Não sei como tu pensa, estamos aqui já nos aproximando do final, queria que tu agora desse mais o teu fechamento para que a gente pudesse, então, encerrar a nossa temática de hoje, mais uma temática maravilhosa que abordamos aí, e eu deixo com você, então, Patrícia. Sim, como disseste, mas antes nós fazermos o bem com desinteresse do que nós fazermos por algum interesse. Mas se nós fizermos por interesse, isso resultar em um bem para nós, em um bem para o nosso semelhante, que nem tu disseste, em boas relações, em algo que vai ser bom para ambos, isso não prejudica ninguém. Então, como mostra na parábola, no caso do administrador, que ele fez algo de bom, né, para reverter essa situação dele de má administração, e Deus ficou feliz com a atitude dele. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, né, em que não se faça o mal para ninguém, que tenham boas ações, né, mas sempre é melhor, isso é que nem quando se fala também em amar os nossos inimigos, em que amar os inimigos não é amar que nem nós amamos outras pessoas, mas é nós não fazermos mal para aquela pessoa. Dessa forma, nós vamos estar fazendo um bem também, né? Não fazendo mal. Eu penso nesse sentido. Tem outra coisa que eu ia falar antes, mas aí me fugiu a memória agora. De repente, não lembro depois. Tem problema, Patrícia, mas na verdade sempre teremos tempo de trazermos situações, porque essa parábola é muito rica, né? Apesar de, como comentamos logo na primeira lida, nos surgem muitas dúvidas, e seguramente, se não tivéssemos, nós lemos, é claro, dos próprios estudos. No caso aqui temos utilizado aquela obra do Caibar Schutel, que Parábolas dos Ensinos de Jesus, como muitas vezes trouxemos aqui para os nossos internautas, e ali ele faz uma análise da. Então, já lemos um pouco de antemão qual é o sentido da parábola que é traduzida pelo Caibar. Também tem outros escritores interessantes que também trazem esta visão analítica, espírita sobre a parábola, e que enriquece muito os nossos conhecimentos, e por isso também sugerimos aos nossos internautas que adquiram essas obras, essa que pontuamos aqui, né, Parábolas dos Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que inclusive tem gratuita para download na internet, em formato PDF, traz as 36 parábolas de Jesus, mas é importante que nos entendamos, reflitamos sobre ela, e não vamos esgotar num bate-papo de 45 minutos. Até porque vamos deixar os nossos internautas também para fazer as suas próprias reflexões. E aí, por hora, então, eu quero te agradecer, Patrícia, por ter podido estar conosco mais uma vez, participando dessas nossas conversas tão gostosas sobre essas temáticas que são atemporais, né? As parábolas de Jesus, a gente sabe que, embora todas elas tenham o seu contexto histórico quando contadas por Jesus, aquela época, elas podem ser trazidas para qualquer época da humanidade, porque trata-se do ser humano. E embora nós evoluamos tecnologicamente, constantemente, também evoluímos moralmente, mas o nosso padrão de evolução moral frente ao padrão de evolução tecnológica é bem menor. Demoramos bem mais a nossa evolução moral, então, por muito tempo, continuamos repetindo os mesmos erros e aprendendo as mesmas coisas. E tal é a verdade que nós reencarnamos várias e várias vezes, porque nem sempre numa encarnação, 2 ou 3, nós conseguimos aprender uma lição. Às vezes é necessário mais que uma encarnação ou várias encarnações para conseguirmos aprender uma simples lição, né? E aqui no caso, essa bem importante, e que justamente essa que nós pontuamos, que
de estabelecer relações. Claro que tentemos fazê-lo o mais natural possível, de forma a não prejudicar ninguém, nem um lado nem o outro. Façamos o bem desinteressadamente e criarmos essas relações. Mas não nos censuremos também e não fiquemos nos violentando no caso de que nos culpando se por acaso estabelecemos alguma relação com base no egoísmo, no interesse. Somos falíveis, somos seres humanos e a cada experiência crescemos. Então acho que temos que ter esse olhar de amor, esse olhar carinhoso sobre nós mesmos, sobre os nossos erros e, obviamente, nos esforçarmos para nos melhorarmos a cada nova experiência, a cada novo dia que se inicia, olharmos com aquele olhar de que hoje fazer melhor do que ontem. Vamos olhar as possibilidades e tentar fazer escolhas mais conscientes, mais corretas. Bom, eu então já te agradeci, eu quero também aqui agradecer aos nossos internautas e convidar também que façamos uma pequena prece de encerramento para que possamos finalizar o programa de hoje também em paz e em harmonia. Assim, eu convido a todos que elevamos os pensamentos a Deus e a Jesus em gratidão por mais este belo ensinamento de Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, somos imensamente gratos. Benfeitor amigo, obrigado por nos permitir mais este estudo em conjunto, em comunhão. E que possamos estar aqui na próxima semana também com mais uma nova parábola, mais um novo convidado, deleitando-nos, banqueteando-nos com estes belos ensinamentos a nós presenteados pelo Mestre Jesus. Convidamos a registrar nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, caros internautas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos programas com os seus amigos, pois você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece à sua direita e que você rapidamente entrará em nosso canal e poderá ali ver todos os outros programas por nós já gravados com várias temáticas. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Deus abençoe. Agradeço a Deus, agradeço a internautas também. Então, muito obrigado e grande abraço, querida amiga. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.